Então, boa noite. Vamos falar um pouco hoje sobre as chamadas rebeliões da independência, que vão procurar a independência do país, né? Até então, a gente falou sobre as rebeliões nativistas. Então, antes da gente começar a falar sobre essas rebeliões que vão buscar a independência, a gente tem que falar um pouco qual a diferença, né? As nativistas, elas geralmente surgiam de uma necessidade imediata, geralmente uma resposta da população contra a exploração colonial. A exploração colonial, já no século XVIII, século XIX, ela estava já num nível em que, muitas das vezes, os colonos eram reduzidos à miséria e a muita exploração. Isso se dá pela própria administração do Marquês de Pombal, né, que ele torna a administração da colônia brasileira mais eficiente do ponto de vista exploratório, visto que havia se descoberto as minas, né, nesse período. Então, a colonização do Brasil, que sempre foi uma coisa meio aventureira, era uma coisa meio que, não digo largada, mas assim pragmática, de acordo com o que se tinha, com os meios, em resposta ao ambiente, à população, o tamanho do território, foi o que Portugal podia fazer. Mas quando se descobre ouro e pedras preciosas no interior, aí então muda toda a política de Portugal em relação ao Brasil. Aumenta-se ainda mais a exploração. A cobrança de impostos fica mais imediata, mais expressiva. Há um cuidado maior para evitar que o metal precioso, essas pedras, sejam desviados, sejam roubados, sejam sonegados. Então, isso acaba criando uma pressão muito grande na população. Fora que, no Maranhão, no Pará, surge então, na própria Bahia, surgem rebeliões em resposta às políticas coloniais, não apenas relacionadas aos metais preciosos. Boa noite, Luísa. Tudo bem? Não apenas em relação aos metais preciosos, mas também com relação às companhias de comércio, que muitas das vezes não garantiam produtos de qualidade para os colonos, e as próprias companhias comerciais portuguesas não garantiam os melhores preços para os produtores. Então, isso tudo acaba criando uma tensão muito grande entre os colonos e a metrópole. Geralmente, nós brasileiros temos a impressão de que nosso povo é um povo muito pacífico. Nós criamos esse mito da cordialidade brasileira, de que nós somos um povo pacífico e que isso tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim seria uma certa apatia em relação da população em relação aos desmandos dos poderosos. E no caso do período colonial, parece que a coisa não era desse jeito. A população sempre se revoltou contra. Então vai chegar um momento que alguns grupos, principalmente as elites, elas vão começar a entender que não adianta se rebelar para conseguir negociar com as autoridades portuguesas. Não adianta fazer uma rebelião, negocia-se, e aí então, mas continua tudo do jeito que estava. Nada melhora. Então, por influência principalmente da independência das 13 colônias da América do Norte, que se tornam os Estados Unidos da América, a influência do pensamento iluminista francês, começa a surgir, então, aqui na colônia, pensamento emancipacionista. Então, o que é esse pensamento emancipacionista? É de que o país, né, o Brasil, só poderia ser, então, para aquela elite, para aquela sociedade, melhor se tornasse independente de Portugal. E interessante que a gente não está falando aqui de uma proposta de criar um Brasil independente. Muitas das vezes a noção de que apenas aquela região se tornaria, então, independente de Portugal, não um projeto nacional. Então, vamos falar primeiramente da mais famosa, que é a Conjuração Mineira, né, que acontece em Minas Gerais, justamente liderada e cabeçada por essa elite dona de Minas, essa elite da região mineradora. Então, assim, a contradição entre a própria metrópole e a colônia chegou um momento que não tinha mais o que se fazer, né? Segundo essa elite.
E é interessante que a Conjuração Mineira, ela não é um movimento popular, ela não é um movimento que engloba toda a sociedade, ela é um movimento apenas de uma elite letrada que tem acesso a textos em francês, que chega até mesmo a ter acesso aos norte-americanos, né? Consegue manter uma relação de proximidade com os revolucionários da América do Norte, da França, mas não tem um contato direto com a população. A população não vai ser chamada para essa conjuração. Essa conjuração é uma conjuração dos poderosos, dos ricos da região, que não aguentavam mais, então, a exploração. Então, a influência do iluminismo francês, os textos iluministas estavam circulando já por aqui, tanto é que a coroa portuguesa sempre perseguiu e tentou proibir esses textos. A independência dos Estados Unidos da América, né, que não vai ser apenas para a Conjuração Mineira, mas também para a América Latina inteira. E o excesso, então, da proibição do Marquês de Pombal de ter manufaturas aqui no território brasileiro, o controle do comércio de mercadorias importadas, né, tudo que se precisava no Brasil tinha que se importar de Portugal. Se não fosse de Portugal, era por via de Portugal, né? Tecido britânico chegava aqui através das companhias de comércio portuguesas. E no período que estamos falando, que é 1789, isso é no começo, né, de 1789, é o ano da Revolução Francesa, só que a Revolução Francesa vai ser em julho. Então, ela antecede a Revolução Francesa, mas está no mesmo espírito da Revolução Francesa, né? De buscar igualdade, de buscar liberdade. Mas é claro que essa igualdade é para a elite, essa liberdade é para a elite. Então, tudo começa a piorar quando nós notamos que, nesse período, a produção aurífera, né, a exploração de ouro, estava em franca decadência. A produção de ouro, a exploração de ouro nas minas de pedras preciosas não dura nem 100 anos. E, em menos de um século, a produção começa a entrar em declínio. Ela chega a um ápice em 40 anos, chega nesse ápice, ela começa então a decair. Só que a coroa portuguesa, como a gente sabe, ela tinha já feito vários acordos com a coroa britânica, feito acordos muito vantajosos, né? O mais famoso, mas não o único, é o Tratado de Methuen, aquele tratado de panos e vinhos que a gente aprende na escola. Né? Portugal, então, vendia vinho, em contrapartida recebia tecido. Isso destrói, quer dizer, não é que destrua, mas impede que se desenvolva uma manufatura portuguesa de tecido. O Marquês de Pombal tenta até superar isso, né? Ele tenta desenvolver várias manufaturas, mas esse contrato acaba, então, fazendo com que Portugal aceite receber o tecido sem que a Inglaterra pague altas tarifas, enquanto que o vinho português entrava na Inglaterra pagando altas tarifas alfandegárias. Isso vai criar, então, um desequilíbrio na balança comercial portuguesa, muito desfavorável aos portugueses. Eles começam, então, a acumular dívidas com a Inglaterra, e para sanar essas dívidas é necessário, então, ouro, né? Muito ouro. Então, esse ouro que salva Portugal da forca, digamos assim, mas a produção já está caindo e Portugal, então, não quer saber. Portugal quer mais ouro para poder honrar seus compromissos e manter seu grande aliado, que é a Inglaterra. Então, ele desenvolve vários tributos, falamos na última aula, um desses tributos era o quinto, teria que se pagar anualmente uma quantidade, a quinta parte de todo o ouro produzido, só que aí começou a decair, essa quinta parte diminuiu também. E Portugal começa, então, a culpar os colonos por roubo, sonegação, desvio desse ouro. E não quer saber, então estipula uma nova forma de cobrança, que é a derrama. Tinha então que se alcançar 1.500 quilos de ouro anuais. E se caso não se alcançasse, então os soldados da coroa chegavam e metiam o pé na porta de todo mundo, pegavam então talheres, crucifixos, joias pessoais, dentes de ouro, o que fosse para completar o chamado a derrama desses 1.500 quilos. Então, isso vai criar um grande desconforto na população. Já havia na região tido uma rebelião, que eles chamam de nativista, porque ela não buscava o rompimento com Portugal, ela só queria realmente garantir certos direitos para aquela região.
né, que era de Vila Rica. A rebelião de Vila Rica só queria então que o ouro fosse continuado sendo utilizado em pó e era contra as casas de contratação e a de fundição, né, onde o ouro que era em pó ele era derretido, moldado em lingotes e recebia então o selo real. O pessoal da região não queria isso, e queria a facilidade de trabalhar com ouro em pó, que funcionava quase como uma moeda e era fácil então de sonegar e de roubar. Então, mas também em Minas começa esse movimento da emancipacionista dessa elite letrada, né? Não tinha um caráter nacionalista, eles não queriam transformar todo o território num país independente, eles não pensavam num Brasil independente, eles queriam então criar uma nova república, né? Com capital em São João do Rei, que era a cidade, onde tivesse manufaturas, essa elite pudesse investir em manufaturas, indústria, criasse uma universidade em Vila Rica, criasse então uma espécie de exército local para combater os portugueses, distribuição de terras facilitada, até mesmo para garantir a produção de alimentos, porque na época ninguém queria mais produzir nada, né? O pessoal queria mesmo era extrair ouro. E tinha, claro, que a produção então do latifúndio. Então eles queriam fazer uma espécie, não uma espécie de reforma agrária, mas garantir que mais pessoas tivessem acesso à terra e produzissem mais alimento, porque o preço dos alimentos na região era muito alto. Também criasse uma fábrica de pólvora, que era proibido também pelo monopólio comercial, pelo monopólio colonial. A metrópole proibia a fabricação de pólvora na colônia, obviamente para evitar rebeliões, né? Mas só os colonos cheios de arma. E também, assim, criar uma espécie de parlamento e uma moeda. Então, eles queriam fazer um país novo apenas naquela região de hoje, Minas Gerais. Só isso. Né? Talvez pegando Rio de Janeiro, talvez pegando Espírito Santo, São Paulo, mas não tinham a pretensão de criar um país continental como o Brasil, apenas aquela região. Só que havia muito uma atrapalhada só porque eles não buscaram apoio da população. Tinha a questão dos escravos também. Eles não buscaram apoio dos escravos, prometendo libertação dos escravos. É claro que se eles tocassem nesse assunto, como uma grande parte dos conspiradores eram senhores de escravos, eles não iam aceitar, né? Então, essa questão dos escravos é deixada de lado. Então, eles não se preocupam com a questão escravocrata e também, mais tarde, tem um medo, né? Já tinha acontecido a Revolução do Haiti, então eles tinham medo também que se desse muita liberdade para os negros e isso se voltasse contra eles. Eles também não se preocupam em buscar apoio da população, não buscam se armar. Então era uma coisa muito disse-me-disse, né? Era só um grupo de intelectuais reunidos em bibliotecas, discutindo então Montesquieu, Rousseau, mandando carta para o Thomas Jefferson, fazendo então planos e mais planos, mas não havia nada de realmente concreto nisso. E até que um cara chamado Joaquim Silvério dos Reis, ele acaba então, que estava com muita dívida com a coroa portuguesa, ele acaba denunciando, acaba sendo o Judas da conspiração, ele denuncia todo mundo envolvido, então o governador da região consegue debelar a conspiração, prende todo mundo, e todo mundo é meio que julgado e condenado à morte. Mas como eles eram, uma parte deles, brancos, né, que chamam de gentis homens, era muito comum na colônia, aqueles que eram chamados de gentis homens tivessem privilégio em relação aos demais mestiços, ainda mais escravos, mestiços de brancos com negros ou com índios, não tinham os mesmos direitos que, é claro, que os gentis homens. Geralmente, os gentis homens eram homens brancos, proprietários de terras. E é claro que eles não vão ser, então, condenados à morte, mas alguém tinha que ser condenado, tinha que servir de exemplo para qualquer outra eventual conspiração contra a coroa portuguesa. E aí, então, pegam o coitado do Tiradentes, né, que era um alferes. Ele era chamado de Tiradentes porque, mais só, um oficial de baixa patente, não, um militar de baixa patente, muito envolvido, muito entusiasta com
todo esse papo iluminista, com todo esse papo de independência, e talvez ele fosse dos mais entusiastas. Porém, ele não tinha terra, ele tinha pouca propriedade, ele era pobre, não era miserável, mas ele tinha o soldo dele de alferes, tinha uma pequena propriedade rural, tinha a casa, mas ele também fazia uns bicos, né? Claro, como com dentista, né? É claro que na época não havia a profissão de dentista, né? No máximo você tinha o barbeiro, e isso que ele era, né? Ele era uma espécie de barbeiro. O barbeiro no período colonial, não só aqui no Brasil, mas também desde a Idade Média na Europa, era aquele cara que também, além de cortar o cabelo, fazer barba, os outros ele também praticava uma espécie de medicina, arrancava dente, fazia sangria, né? Acreditava que tudo era sangrar uma pessoa, era uma forma de curar ela. Então ele geralmente ele fazia essas coisas. Então ele vai ser o bode expiatório da conspiração. Uma parte dos grandes proprietários que estavam envolvidos são presos, julgados, mas a pena deles é comutada então para o degredo na África, o que poderia ser muito ruim. Na verdade, para isso acabou sendo muito positivo. Muitos desses grandes proprietários continuaram sendo grandes proprietários na África, fizeram fortuna lá e alguns até chegaram a voltar para o Brasil mais tarde. Mas o coitado do Tiradentes não. Ele é julgado, executado em praça pública, ele é enforcado e então ele é esquartejado, suas partes são expostas nas grandes cidades e a sua casa inteira é demolida, o solo é salgado para que nada crescesse ali, para servir de exemplo mesmo, né? Então, o que a coroa queria era mostrar que ninguém poderia então lutar contra a coroa. Esse era o destino. Somente no século XIX, depois da proclamação da República, é que houve a necessidade de se transformar o Tiradentes num herói nacional. Então, do período da Conjuração Mineira, 1789 até 1889, quase 100 anos depois, 100 anos exatamente, né? É que ele ficou esquecido, né? Ele ficou esquecido e nunca foi visto como um herói, né? Foi apenas um coitado que pagou o pato, enquanto que os poderosos receberam penas mais leves. Mas então, na questão da República, que falaremos mais adiante nas próximas aulas, onde fala sobre a proclamação da República, a maior parte dos brasileiros, né, naquela época, naquele dia, foram dormir então monarquistas e acordaram republicanos. Pouca gente participou, né? A população não participou da proclamação da República. Isso não tem que se dizer muito. Uma conspiração dos poderosos, da classe média, dos ricos proprietários de latifúndio, dos militares, uma classe média ilustrada, porém, a grande massa da população não participou. Então, havia necessidade de criar símbolos nacionais, entre na bandeira, hino nacional, mas todo país ele tem seus mitos, tem seus heróis, e então se cria a ideia de pegar o Tiradentes e se criar uma imagem heróica, né, do cara que morreu pela liberdade. Então, o Alferes foi, quando preso, teve sua barba raspada, seu cabelo raspado para não pegar piolho. Enquanto esteve preso, ele passa a ser então representado como um homem barbudo, cabelos longos, né? Nas pinturas, na escultura. Se você chegar na frente da Alerj, está lá a estátua dele. E aí então você vê que ele está olhando para o céu, um semblante calmo, tranquilo, corajoso. Ele passa a ser quase um Jesus Cristo secular. Do mesmo jeito que para o cristianismo, Cristo morreu pelos pecados da humanidade, o Tiradentes morreu para tornar o país livre. Então, essa é uma visão romantizada, uma proposta de criar na mente das pessoas comuns esse sentimento de republicanismo, né? Então, gente, vocês têm algum comentário a fazer? Alguma dúvida? Eu disse que eu não queria me alongar muito aqui. Essa é a principal das grandes rebeliões antes da proclamação da República, né? É claro que a gente vai falar de outros também durante o período da regência, terão várias outras rebeliões, mas aqui talvez a República tenha se aproveitado mais é a Conjuração Mineira. Também teve uma conjuração aqui no Rio de Janeiro, ainda mais esquisita do que a Conjuração Mineira. Se a Conjuração Mineira era apenas dos grandes latifundiários e não tinha muito contato com a população, e era uma coisa mais na ideia,
né? Os caras estavam mais sonhando do que qualquer outra coisa. A Conjuração Carioca, que acontece em 1792, pouquíssimo falada, né? Muito pouco se diz da Conjuração Carioca. Ela é ainda mais estranha porque ela é apenas um debate político, filosófico de um grupo de intelectuais numa sociedade literária. E aquilo ali acaba, então, talvez, com a coroa portuguesa com medo de outras conjurações no naipe da mineira, começa, então, a perseguir qualquer rastilho, né? Qualquer evidência, qualquer sinal de rebelião. E até um grupo de intelectuais conversando, debatendo, lendo esses pensadores franceses aqui no Rio de Janeiro, acaba criando, então, uma comoção, prende-se todo mundo, julga todo mundo, mantém os caras presos durante muito tempo, depois solta, sem nada a comprovar, apenas para provar, né, a coroa mostrar quem é que manda. Né? Que qualquer tentativa, então, seria debelada desta maneira. Já a Conjuração Baiana acontece 6 anos depois, 1798. Ela acontece, então, na Bahia, e ela, então, já tem um caráter bem diferente da mineira e da carioca. Se a mineira e a carioca era um papo furado de apenas de intelectuais, de ricos, que na hora de fazer acontecer estava muito longe, a baiana não. A baiana ela é notadamente popular. Ela, então, é inspirada pela rebelião haitiana, ela tem a participação do povo, é fortemente influenciada pela República Francesa após a Revolução Francesa, estamos falando de 1798. Nesse período, na França, você tem um governo jacobino, um governo radical, um governo mais popular. Então, com influência tanto da Revolução Haitiana quanto dos jacobinos, os textos franceses vão chegando na Bahia e vão criando, então, um sentimento mesmo de tentar fazer uma revolução mais popular. Então, eles queriam criar uma república com voto universal, abolir a escravidão, coisa que as outras conjurações nem tinham cogitado, liberdade de comércio, aumento do soldo dos soldados, sabe, melhorar a vida dos mais pobres mesmo. Então, no começo, a elite até ela participa, ela é meio que instigada, né? Ela que instiga a rebelião. Só que ela vai deixando de lado, quando ela vê que a coisa se torna mais popular. Começa tudo em 12 de agosto de 1798, quando começa a surgir, amanhece-se o dia e a cidade está tomada de cartazes criticando, então, a Maria, Dona Maria, Rainha de Portugal, Maria Louca. Né? Então, na região tinha muita gente de Portugal, muitos portugueses, apesar da população negra, apesar da população brasileira ser maioria, havia muitos partidários de Portugal vivendo na cidade. A elite que no começo ela instigou, ela estava liderando essa rebelião, ela quando vê que a população está fazendo parte, né, se torna uma rebelião popular, ela tipo tira o corpo fora. E então fica fácil descobrir quem são os mandantes, né? Os líderes são pessoas populares, pessoas mais pobres, facilmente são capturados, denunciados, torturados, que vão delatando os outros, e efeito dominó. Então, rapidamente, a conjuração, que essa talvez tivesse tudo para dar certo, né? Se ela tivesse ido além, talvez ela tivesse mais chance de qualquer outra. Ela tinha mais substância, ela tinha uma visão mais realista de buscar apoio dos escravos, de buscar apoio dos mais pobres, de criar um sentimento republicano na região. Essa, então, é também debelada, seus líderes são mortos e a rebelião é esquecida. Tá ok, gente? Então, vou parando por aqui, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Tá? Então, temos Camille Carvalho, Luísa Pereira Gonçalves. Muito obrigado pela atenção de vocês, meninas. Tenham um bom descanso. Até a semana que vem. Tudo de bom.